Agora são 8 horas e 42 minutos. Ainda na edição de hoje, nós vamos ver uma análise para falar um pouco mais desses dados que divergem, principalmente com o que foi apresentado aí pelo USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Não perca. Mas agora eu vou trazer uma outra análise para vocês aqui no Agronoite, sobre os alimentos industrializados aqui no Brasil, que pagam a segunda maior carga tributária do planeta. Em média, cada consumidor paga em torno de 24,4% de impostos por esses produtos. Bom, nós vamos entender melhor esse cenário com o tributarista e sócio da Andrade Silva Advogados, o Davi Andrade Silva. Meu amigo, seja bem-vindo, satisfação recebê-lo por aqui mais uma vez. Eu gostei da nossa outra conversa que a gente falou de assunto bom, mas nós estamos pagando imposto demais. Conta esse negócio aí pra gente. Boa noite. Boa noite, meu amigo Thiago. Prazer falar novamente com vocês. É uma honra e uma boa noite a todos que nos acompanham. Pagamos tributo demais no país, né? Pagamos muito, pagamos além do que deveríamos pagar. O Brasil convive hoje com uma carga tributária medida em torno de 34% do PIB, né? É uma carga tributária disforme, né? Porque tributa excessivamente o consumo e tributa pouco a renda, né? Tributa consumo porque o Estado tem que arrecadar e o país é um país pobre, não produz renda. Então, se não produz renda, tributa pouco a renda. Não é por uma opção legislativa, e sim por uma questão de mercado, né? E o alimento industrializado, como de resto, sofre aí uma incidência tributária em cascata, né? É ICMS, é IPI, é o PIS, é a COFINS, é o imposto de renda, é a contribuição social sobre o lucro, enfim, é uma gama de tributos que acaba afetando sensivelmente esse produto industrializado, inclusive quando exportado, né? Esse produto, quando exportado, também é o que a gente diz, né? O Brasil acaba exportando imposto, né? O produto sai aqui do Brasil e leva para fora uma carga de tributação que acaba retirando do produto brasileiro, do produto industrializado, da mercadoria vendida para fora, um grande grau de competitividade, né, Tiago? É um problema crônico desse caótico sistema tributário em que vivemos, infelizmente. Agora nós tivemos uma reforma tributária que foi aprovada, já foi, está andando, está tramitando, a gente não sabe ainda alíquotas, o que vai ser de fato. Mas diante disso, como fica essa situação aí? Pode melhorar? Pode ter uma reversão? O que você pode adiantar para a gente? Olha, Thiago, essa reforma tributária para alguns setores vai ser positiva, para outros vai ser muito maléfica. Ela vai produzir o maior IVA do mundo, isso já está definido, né? O maior IVA do mundo hoje é da Hungria, de 27%. O nosso IVA deve superar esses 27%, se não empatar. Então, seremos campeões mundiais do IVA, né? O grande problema do sistema brasileiro, e aí falando também do produto industrializado, mas da exportação, enfim, é a garantia do ressarcimento, né? É um sistema confuso, caótico, que eu acho que a reforma tributária não vai conseguir resolver, né? Nós estamos falando basicamente de tributos, por exemplo, que não incidem na exportação e que deveriam ser ressarcidos ao exportador e que não são. Então aí já é um grave problema desse sistema tributário brasileiro. E aí nós vamos para um tributo que pode ser efetivamente não cumulativo, que é o IVA, imposto contra imposto, né? Mas que excetua dessa técnica de creditamento do imposto sobre imposto diversos itens que são integrados na vida de uma empresa, bens de uso e consumo, por exemplo, não vão gerar o crédito, né? E outros itens que também não gerarão o crédito do IVA. Então, eu sou um pouco cético em relação ao sistema tributário brasileiro pelo histórico, né? Por toda a nossa história, né? A gente não tem um sistema que privilegie o direito do contribuinte, né? O Estado arrecada muito, arrecada mal, entrega muito pouco, né? E a devolução daquilo que ele arrecada, que deveria vir para o bolso do contribuinte, é uma lástima, né? O contribuinte tem que seguir um calvário para tentar recuperar aquele tributo que ele pagou
indevidamente. Por exemplo, o caso das exportações agrícolas, é um problema sério, o setor vive com essa dificuldade, né? Enfim, eu acho que a reforma tributária, de alguma maneira, simplifica os tributos sobre consumo, né? Que é o alvo da reforma tributária, objetivamente 5 tributos, mas de um universo de mais de 90, né? Nós temos mais de 90 tributos no Brasil, a reforma trata de 5, de fato simplifica esses 5, que representam a maior complexidade do sistema tributário. Então, sob o ponto de vista da complexidade, pode se resolver, mas eu não acredito que a reforma tributária em si vai resolver o problema da equação fiscal no Brasil, que vai continuar sendo muito perversa. Já vai continuar o mesmo, né? Só que com nomes diferentes, porque a situação já não está nada boa, né, Davi? Para a gente encerrar por aqui, quando você fala isso de exportar impostos, isso quer dizer que nós deixamos de arrecadar por aqui, alguma coisa nesse sentido também? Ou não? É porque de fato é muito caro, a gente paga aqui e paga para tirar os produtos também? Tiago, é porque é um princípio constitucional, e isso é um princípio que vigora em todo o mundo civilizado, em todos os países, desoneração da exportação, né? É da tributação do produto exportado no destino. Então, o exportador goza do que a gente chama de imunidade. Ele não incide em tributos sobre o produto exportado. PIS, COFINS, IPI, ISS, ICMS não incidem. Mas para que essa desoneração seja efetiva, a legislação tem que garantir que tudo aquilo que o exportador adquiriu para produzir o produto exportado, né, para o serviço que foi exportado, ele adquiriu insumos. Né? Vamos lá no exemplo, por exemplo, da produção agrícola da soja, por exemplo. Ele adquiriu insumos para produzir a soja, defensivos agrícolas, maquinário, e tudo isso vem com uma carga de tributos. Né? Essa carga de tributos que são desonerados na exportação tem que voltar para o bolso do exportador. Tem que vir na forma de crédito, de dinheiro. E isso no Brasil não acontece. É um calvário, isso não acontece, e por isso que a gente fala que o Brasil acaba exportando imposto, exportando tributo, porque na prática aquele produto que deveria ser desonerado, ele não é integralmente desonerado. Isso retira do nosso produto exportado um grau muito relevante de competitividade. Por isso que a gente fala que o Brasil acaba exportando tributos nesse sistema caótico em que vivemos, né? E que pelo jeito está longe, bem longe de ser melhorado. Meu caro Davi, longe. agradeço mais uma vez sua participação aqui com a gente. Muito bom falar contigo de novo. Volte mais vezes aí com esses temas sempre esclarecedores aqui para a nossa audiência. Obrigado, até a próxima. Para mim é sempre uma honra participar. Um forte abraço, viu? Um abraço a todos.